pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast E Agora Doutor. Eu me chamo Thalita, sou uma das gestoras do Eco Medical Center e hoje nós estamos aqui para falar de um tema fundamental para todas as idades, que é a saúde da pele. O podcast do Eco tem o objetivo de levar informação a você. Dúvidas, tratamentos, promoção à saúde, prevenção, ou seja, levar uma medicina descomplicada para o seu conhecimento. Lembrando que vocês podem acompanhar os nossos episódios através do nosso canal aqui, então não deixe de nos acompanhar. Antes da gente começar, vale lembrar o que é o Eco Medical Center. Então, nós somos um centro médico integrado que reúne hoje mais de 45 especialidades médicas e vários exames, onde você consegue realizar tudo o que você precisa num único dia, num único local, com a comodidade de você ter acesso a várias conveniências, a um ambiente bem moderno, deshospitalizado, que você vai se sentir muito bem acolhido por toda a equipe que está lá. Então, hoje, a gente vai dar início ao nosso episódio sobre saúde da pele, como eu comentei, algo que é importante para todos nós, todas as idades. E eu tenho a honra de receber duas autoridades no assunto aqui, na área de dermatologia. Então, já de antemão, quero agradecer muito a presença, a disponibilidade. A gente sabe que a agenda médica é extremamente apertada e concorrida. Então, acho que assim, vocês já se disponibilizarem a levar essa informação para a nossa comunidade. A gente, em nome do ECO, agradece bastante vocês por esse tempo. Então, quero apresentar os nossos convidados, a doutora Paola Zakrzewski. Então, a doutora Paola é formada em medicina pela Faculdade Evangélica em Mackenzie do Paraná, é especialista em dermatologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e atua em diversos cuidados relacionados à saúde da pele. E o Dr. Josué Maftum, também formado em medicina pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é especialista em dermatologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com experiência em tricologia e queda de cabelo. Então, muito obrigada mais uma vez. Gostaria que vocês também se apresentassem e contassem um pouquinho da história de vocês na medicina e na dermatologia também. Por favor, doutora Paola. Primeiro, obrigada pelo convite, Thalita. É uma honra estar aqui e trazer tanta informação, né, para uma informação qualificada para os nossos ouvintes, para os nossos pacientes. Eu me formei em medicina na Faculdade Evangélica, como você falou, acho que sempre foi um desejo meu, desde criança, de ser médica. E eu escolhi a dermatologia porque toda a clínica sempre me fascinou. Eu fiz residência de clínica por 2 anos e depois ingressei na dermatologia por mais 2 anos, então eu tenho essa formação de clínica médica também. Hoje eu atuo só na dermatologia, tanto clínica, cirúrgica e estética. Que bacana. Excelente experiência, já atuando. Deu quantos anos já, doutora? Agora? Só de dermatologia, 10 anos. 10 anos na área. Uhum. E aí tocou seu coração e aí você se sente super realizada nessa área. Que bacana. O que eu queria fazer. Legal. Doutor Josué, conta um pouquinho pra gente a sua história. Primeiro, prazer, Thalita, estar fazendo presente aqui. Assim como a colega, eu já tenho uma longa data na Dermato, 10 anos também, mas eu desde pequeno quis fazer medicina e acabei fazendo tudo lá em Ponta Grossa, que é de onde eu sou, e eu acabei me mudando para Curitiba faz mais ou menos 10 anos, depois que eu terminei a faculdade, toda a formação de dermato foi aqui. E a parte de tricologia também, em média, 8, 9 anos, venho fazendo. Mas agora um pouquinho mais específico, mais ou menos uns 3 anos depois da prova da SBD, que eu terminei. E daí eu acabei ficando mais focado mesmo na área da tricologia, né? E é isso. Uhum. E essa tricologia hoje, para nosso público entender, é a área de... A parte capilar. Capilar. A parte que envolve não só fios. a parte do cabelo em si, mas também do couro cabeludo, né? Não só da haste, mas também do couro cabeludo, da saúde do couro cabeludo. Bacana, bem nichado, bem específico. Bem né? específico. Vamos explorar bastante, então, esse tema aí, né, com você, doutor. Bom, então, doutora Paula, eu queria começar falando sobre a pele, né? A gente pesquisa um pouquinho aqui e a gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? E muitas das vezes, acho que vocês devem ver isso muito em consultório, por ser o maior órgão, talvez ele é muito negligenciado, né?
por nós, pelos pacientes, pelas pessoas que a gente convive. E o que significa, então, ter uma pele saudável, para uma pessoa considerar uma pele saudável? Uma pele saudável é uma pele que vai desempenhar todas as funções que ela tem que desempenhar, desde proteção, imunidade, né? Controle de temperatura, enfim, a nossa pele tem uma lista aí extensa, né, de funções. E hoje eu considero que não é só uma ausência de doença, mas também uma pele em que a pessoa se sinta confortável. Outra coisa que eu gosto de lembrar também é que a pele fala muito, fala sobre o que está acontecendo por dentro. Então, eu sempre defendo, né, que a gente esteja de olho nos nossos sinais, de olho na nossa pele, para saber também o que vem acontecendo por dentro. Ela conta a história, né, em algum momento. E esses cuidados, né, ou a forma de enxergar a pele, realmente deve começar desde cedo? Desde cedo, sim. Sempre cuidando desde cedo, desde pequenininho. Né? Começa com o cuidado, a mãe sempre olhando a pele do nenê. Aqui no sul a gente tem uma grande prevalência de dermatites, então a gente vê muita criança no consultório. Então, eu sempre falo da hidratação, que é o principal ali, né, para a pele, e proteção também. Bacana. E quando a gente fala em sinais, talvez até já de alerta, né? Quando a gente percebe que tem alguma coisa de diferente na pele, Dr. Josué, você pode trazer um pouquinho desses sinais suspeitos que acontecem na pele da gente? Então, basicamente, qualquer tipo de alteração na pele que não estivesse ali no local em algum momento, vale a avaliação dermatológica, né? Porque muitas vezes a gente acha que a lesão é algo tranquilo, né? Na verdade, às vezes pode ser uma coisa bem mais grave. Então, qualquer tipo de lesão que não estava ali no local, em algum dado momento, é importante avaliar. Então, desde lesões pequenas ou lesões grandes, maiores, lesões que estão aumentando de tamanho, lesões que apareceram em idade adulta, né, que não tinham. Então, lesões com mudanças de coloração, lesões que não cicatrizam, por exemplo, aquelas espinhas que formam aquelas partezinhas que a paciente vai tirando aquela casquinha em cima e vai arrancando, aquilo nunca cicatriza. Essas lesões podem representar câncer de pele, né? E são coisas que a gente não se atenta, né, no dia a dia. Então, lesões novas, lesões que vão mudando de coloração, não sei se a doutora quiser complementar. E de outras doenças, né? Doenças inflamatórias da pele, das próprias dermatites, psoríase, vitiligo. Como a gente comentou, a pele sempre está mostrando, né? E, inclusive, às vezes, simples verrugas nas costas podem ser um sinal de um outro tipo de câncer, né? De outro tipo de situação que está acontecendo. Então, bom, eu gosto de recomendar uma vez ao ano, dar uma passadinha no consultório e a gente dá uma olhada geral, né? É muito interessante esse ponto, porque nós estamos agora, né, no mês de conscientização, no Dezembro Laranja, que fala muito sobre esses sinais, né, o cuidado, a prevenção do câncer de pele. Então, eu ia perguntar justamente isso. Então, é recomendado também fazer uma consulta com o seu dermatologista anualmente para acompanhar, talvez, essas possíveis lesões ou pintas ou manchas e nós, pacientes, tirarmos dúvidas, né? Se realmente é para se preocupar, se existe um acompanhamento. Então, é fundamental esse acompanhamento anual. Sim, sim. O acompanhamento anual num panorama geral. Agora, quem já tem uma história na família de câncer de pele, quem já tirou uma lesão suspeita, lesões ali novas a partir dos 30 anos de idade, aí já vai mudando um pouquinho. A gente precisa ver um pouquinho antes. Na dúvida, marcar a consulta, né? Essa é a melhor forma de tirar a dúvida. A gente vê com o dermatoscópio todas essas lesões. E hoje também existem outros métodos de acompanhamento para quem tem muita pintinha, quem tem uma história maior de câncer de pele na família. A gente tem outras formas de detectar mais cedo. E a prevenção, doutora, quando a gente fala, então, de se prevenir, o que é recomendado para não nos expormos ao risco de ter um câncer de pele? Sim, o principal é a proteção solar. Vai ser o primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Evitar a exposição ao sol naquele período entre as 10 da manhã e as 15 horas da tarde, né? Tomar muito cuidado com queimaduras solares na infância, que aumenta bastante o risco, principalmente de melanoma na idade adulta, principalmente as queimaduras com bolha, né? A gente vem agora numa geração
que tem mais cuidado, que tem sido mais educada em relação ao protetor solar, mas as gerações passadas não se cuidavam, né, e não tinham essa informação. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado agora. Perfeito. E além do protetor solar, tem outros cuidados também que nós podemos realizar para a prevenção do câncer de pele? Sim. Eu gosto muito das roupas de proteção ultravioleta, né? Chapéu, óculos. E também, agora, pensando na pergunta, hábitos de vida saudáveis, né? Então, uma boa alimentação, atividade física, um sono regrado. Também o corpo é uma máquina, né? Funciona e a pele não vai deixar de se incluir nisso. De se incluir. Então, diariamente aplicar o protetor solar, né? Isso sempre. E tem uma idade para aplicação do filtro solar, porque em bebezinho a gente, né, não passa. Não expõe ao sol. Não, e nem expõe ao sol. E a partir de 14, a vida adulta, tem uma idade para fazer essa aplicação diária? A partir dos 6 meses, na verdade, já está indicado o uso do protetor solar. Claro que o neném não sai de casa, né? Então, e são protetores diferentes do que a gente usa, mas, em geral, a gente gosta de ter esse cuidado desde o início. Nossa, é bem cedinho mesmo. E se for expor, fazer proteção física daí, né? Com chapéu, com outras coisas, exatamente. O ideal é que não exponha, né? Mas se tiver que... Mas assim, de uma forma mais prática, eu acho que ali a partir dos 8 anos, ou até um pouquinho antes, porque a criançada vai para a creche, vai para a escola, parquinho, né? Então, é sempre bom ter um protetor. Que interessante, já aprendi aqui. Então, começa bem cedinho mesmo. E a gente realmente, na prática, acaba não aplicando, né? Só quando vai para uma piscina, quando vai para um sol, algo mais escancarado. Mas o dia a dia, e daí desde o início vai formando as manchinhas, né? Então, que lá na frente vai ter alguma consequência. Agora, entrando um pouquinho com o Dr. Josué aqui, que cabelo também é saúde, né? Então, uma área que o doutor domina bastante. E tem a parte do calor, piscina, cabelo. Como que a gente pode ter esses cuidados? Está chegando o verão, a mulherada se preocupa em manter a saúde dos fios. Então, como que a gente pode cuidar nesse momento? Então, é um fato, né? A gente tem uma incidência solar muito grande aqui. A gente geralmente vai final de ano para praia, coisa assim, piscina, mar. E não tem como não expor o fio, a haste capilar a essas intempéries aí, né? Então, assim, basicamente, eu gosto de deixar esses cuidados para os meus pacientes no consultório, que a gente tem que ter basicamente duas coisas no fio, quando a gente está falando da haste capilar, para proteção. Hidratação, manter continuadamente a hidratação dos fios. Então, a própria hidratação que as mulheres costumam fazer mais mesmo. E proteção térmica. Então, tanto a proteção térmica com os produtos relacionados específicos para cabelo, para o fio da haste mesmo, e a proteção física mesmo, né? Tem alguns artigos que a gente vem vendo, a questão de lavagem antes dos fios com água dessas correntes mesmo, antes de entrar em piscina, mar, justamente para diminuir a ação desses agentes químicos que nós temos, né? Principalmente na piscina, então cloro e outras coisas. Então, fazer a hidratação correta, fazer proteção solar desses fios e ainda, se possível, fazer tanto lavagem antes e depois de entrar e sair da piscina, principalmente por causa dos agentes. Que bacana. Então, lavar em água potável, né? Água de banho, antes de mergulhar, de ter contato com o mar. Exatamente. Já molhar antes de entrar na piscina e logo depois de sair, já fazer essa lavagem. Isso é muito comum. Na época, as pessoas vão muito para... Quando fazem natação, né? Elas têm esse costume de fazer essa lavagem pós, né? Mas é engraçado que não fazem a lavagem antes, né? Então, sempre molhar antes primeiro, depois entrar e depois lavar novamente pós entrar. E assim, com relação à haste capilar, acho que a questão mais importante, mas as questões que mais podem levar a problemas mesmo, assim, em relação ao couro cabeludo, né? Então, doenças essas que a colega comentou, o câncer de pele principalmente, que a gente não se atenta, justamente por estar num local escondido. Então, principalmente pacientes que vão perdendo cabelo ao longo do tempo, vai ficando um pouco mais rarefeito, um pouco mais ralinho o cabelo, eles não vão se atentando que, na verdade, o cabelo é uma proteção. E quando a gente acaba perdendo isso, a gente acaba expondo essa pele
assim, uma incidência solar extremamente alta num local que a gente não vai ver. E essa lesão acaba se desenvolvendo, e se ela não for procurar um dermatologista, ninguém vai chegar e vai falar, olha, você tem uma lesão aqui, vai procurar. Ela vai simplesmente ter um diagnóstico mais tardio, que é um problema, né? Então, sempre se atentar a esse fato, né? De usar proteção, principalmente física, no couro cabeludo. Então, chapéu, V, bonés e coisas que existem hoje em dia para fazer essa proteção. Ou até mesmo o próprio protetor solar, né? Então, assim, se tiver um couro cabeludo que tenha um espaço ali que não vai ficar todo lambuzado, né? Passar o protetor solar. Hoje tem spray também, que eu acho que é interessante, que às vezes eu passo os pacientes também, só dar uma espirradinha ali e depois colocar o boné, que geralmente a gente esquece, né? Sim. E essa proteção de spray, esse protetor térmico, tem algum fator? A gente deve, no produto ali, é recomendado se ater algum ingrediente, alguma composição específica? Olha, o que o nosso consenso de fotoproteção pede no mínimo 30 fps para qualquer tipo de paciente. Mas sempre, assim, se você vai se expor a um sol mais contínuo e com uma radiação ultravioleta um pouco mais intensa, então às vezes você vai para uma praia no Nordeste, que vai ter uma incidência solar maior, não vai ter tantas intempéries, nuvens e coisas assim, a gente sempre prefere o fator de proteção maior, né, possível. Mas, assim, entre o valor, né, a gente pensa, se o mínimo 30, tudo bem. Passando, a gente já fica super feliz. Sim. E tem também a questão da reaplicação, né? Acho que tanto no couro cabeludo quanto na pele. A gente escuta, né? Isso é bem disseminado. Eu queria confirmar o quanto essa reaplicação é necessária no nosso dia, ou mais na praia, onde a gente está exposto assim, a um calor maior, né? Uma temperatura maior. Na praia, né, nessa exposição maior, a gente indica a reaplicação a cada 2 horas ou sempre depois que sair da água, né, seja da piscina, seja do mar. Claro que a gente está em Curitiba, né, então ambiente de sol escritório, não é todo dia que tem sol, todo dia tem sol. Mas a gente pode pegar um pouquinho mais leve nessa reaplicação, né? Pode ser uma aplicação boa de manhã e uma reaplicação na hora do almoço. E lembrando que hoje já tem muito produto no mercado, né? Protetores em pó, em spray, em bruma, para que a gente possa fazer essa reaplicação de uma forma mais fácil. Né? Mais fácil, mais prática, né? E eu queria até perguntar, doutora, a questão dos fotoprotetores orais também. Né? Acho que isso vem crescendo, o pessoal também pergunta bastante, tem muita dúvida. É recomendado? Como que a gente pode usufruir disso? É seguro? Eu deixo de passar o creme, né, para usar o oral? Como que funciona? Esse é o primeiro ponto, na verdade. Eu gosto de começar por aí. O fotoprotetor oral, ele não vai substituir o protetor em creme. Tá? Então, esse já fica um ponto final ali que não vai ter essa substituição. Claro que ele reforça, então o que ele vai ajudar, ele é um antioxidante, não deixa de ser um antioxidante, né? Que a gente toma, geralmente a gente indica que comece entre 8 a 12 semanas antes da exposição ao sol e mantenha até o final do verão. Então, se você for contar ali 8 a 12 semanas antes, você vai passar praticamente 6 meses tomando fotoprotetor via oral. E o ideal, pelo menos do Polipodium, né, seriam 2 vezes ao dia. Então, a gente sabe que não é todo mundo que faz dessa forma, mas eu gosto de indicar em dermatoses que são agravadas pelo sol, principalmente melasma, manchas solares, né? Ele vai segurar um pouquinho o bronzeado, que para a gente é ótimo, para o paciente nem tanto, mas é uma ótima estratégia, eu gosto bastante. Legal, então lançar a mão talvez nessas situações, mas nós aqui não temos uma recomendação, não é protocolo indicar. O protocolo é o protetor em creme. Esse é o protocolo, não precisamos sair tomando fotoprotetor oral, né? Bacana. Doutora, falando ainda de rotina da pele saudável aí, então vamos partir do básico, né? O que é o essencial no dia a dia, tanto do homem quanto da mulher, porque, né, muitas vezes a gente acha que só a pele da mulher, porque a mulher gosta mais, né, de ter esse cuidado com a pele, mas conta para nós o que é o dia a dia, o que funciona no dia a dia. O básico seria uma boa limpeza da pele com um gel de limpeza, não sabonete do corpo, né, aquele que está no box, mas um sabonete específico para a pele do rosto, um gel de limpeza, uma espuma, enfim.
um produto específico, hidratação da pele, com hidratante que seja adequado para o seu tipo de pele, pode ser mista, oleosa, seca, sensível, e fotoproteção e proteção solar. Então, o básico é limpeza, hidratação e proteção. Agora, a gente sempre pode adicionar alguns passos nisso, né? A gente acho que vai falar mais para frente. Perfeito. Então, básico, limpeza, hidratação e proteção. Bem claro. Bom, queria retomar um pouquinho o tema dos cabelos, né, da tricologia, porque vejo que é uma área que está ganhando cada vez mais espaço. Parece que todas as mulheres se queixam que todo mundo está perdendo cabelo. Né? Impressionante como essa queixa acontece. Então, doutora, eu queria te perguntar, assim, realmente, quando procurar, você já comentou um pouquinho no início, né, de algumas coisas que tem que ficar atento, mas muitas vezes já procura o profissional quando já está mais avançado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, para o pessoal que está em casa, que se identifica, quando que eu devo procurar um profissional. Olha, eu acho que, deixando de uma forma um pouco mais prática, acho que a gente pode dividir quando procurar com relação à parte do fio de cabelo mesmo e com relação a questões do couro cabeludo, né? Porque são duas coisas diferentes. Então, quando a paciente percebe, por exemplo, quadro de ressecamento do fio, que o cabelo está quebrando, todas essas questões relacionadas à haste capilar, né? É uma situação que a gente vai ter que tomar cuidado e ver o que ela pode estar fazendo para levar isso a causar isso, né? Então, por exemplo, está usando muita chapinha, secador, todas essas coisas que normalmente as mulheres usam, principalmente no final do ano, festas, então associado à piscina, praia, todas essas coisas, vai causando lesões na haste capilar. Então, isso são coisas que são teoricamente evitáveis, né? Então, tomar cuidado com isso. Então, se tiver uma situação dessa, claro, né, comparecer ao consultório para saber se realmente pode ser isso, né? E às vezes a gente se engana, porque muitas vezes a gente acha que está caindo o cabelo, mas na verdade está quebrando o fio. E às vezes a quebra pode ser muito próxima da própria raiz do fio mesmo, né? E às vezes o paciente acha que está caindo o cabelo inteiro, mas na verdade o cabelo está quebrado. E aí se falar que é da chapinha, né? Não, porque eu uso há 20 anos. Então, a gente tem que realmente conversar e tem que estar bem próximo assim, do paciente nesses casos, porque coisas que normalmente as mulheres e os homens também fazem hoje em dia, quando eles fazem por muitos anos, eles acham que aquilo ali, por ser feito por muito tempo, não vai levar a algum problema, né? Mas tem que lembrar que tudo que a gente está falando na pele, na dermatologia, é algo cumulativo. Então, tanto o sol quanto as questões que nós fazemos dia a dia, tanto no cabelo principalmente. Então, a progressiva continuadamente, a química progressivamente, o secador de cabelo, a falta da proteção, a falta de hidratação, tudo isso acumula, né? Acumula e vai ter problema. Então, com relação à haste capilar, é isso. Com a parte, assim, com relação ao couro cabeludo, o que eu acho que mais tem que ficar atento é assim, se você está percebendo que está tendo mais queda do que normalmente você vem tendo, já é um dado de alarme, né? Porque antigamente a gente contava a quantidade de fios para caracterizar se isso estava dentro do normal ou não, de 100 a 200 fios, mas não tem como a gente colocar isso na prática, porque normalmente o paciente às vezes nem conta, né? Então é muito difícil fazer essa contagem. Então o que eu acho que é mais prático é a gente ver assim, tá, essa sua queda é uma queda que costumeiramente é assim ou ela vem mudando, tá? Se vem mudando há quanto tempo? É essa que eu acho que é mais importante. Se você está percebendo isso no banho, na escova, se está ficando cabelo no travesseiro, se está ficando cabelo no chão, se está varrendo o cabelo na casa, que isso não era comum, isso é um sinal de alarme. Se o couro cabeludo está ficando mais rarefeito, está ficando mais ralo, o couro cabeludo está aparecendo mais, né? O fundo da piscina está aparecendo mais. Se essa queda de cabelo vem ou não associada de coceira, de descamação, de dor no couro cabeludo, são sinais de alarme. A gente tem que sempre nunca deixar de priorizar pequenos detalhes, porque às vezes essas pequenas alterações que a gente acredita que possa ser é apenas uma calvície, por exemplo. Muitas vezes não é apenas uma calvície.
e a gente vai deixando passar, porque tem histórico na família de calvície, a gente fala assim, pode ir deixando, é uma calvície, depois eu trato. Só que tem que lembrar que muitas das doenças capilares, quanto mais tarde a gente trata, menos resposta a gente tem, inclusive as próprias calvícies. Então, se você for deixando passar, elas podem ser muito difíceis de retornar ao que era, ou inclusive pode não voltar nunca mais, porque tem doenças capilares que fazem um processo inflamatório no fio, ele cai e não vai voltar mais, e não tem nem como transplantar. Então, essas pequenas alterações é sempre muito importante passar no dermatologista para a gente avaliar. Muito bom, muito esclarecido, né? Tem várias formas que pode acometer o cabelo, o fio, o couro cabeludo. E acredito que deve ter avançado bastante as formas de tratamento, né? As intervenções. Então, há uma esperança. Sempre, né? sempre. Sempre tem o que fazer. A gente fala na dermatologia que tempo é cabelo, né? Porque é bem real. Verdade. É bem real. Quanto mais cedo tratar, melhor o tratamento. E muitas vezes, como eu disse, né, muitas vezes o tratamento cirúrgico, que na cabeça da população em geral é uma saída, muitas vezes não é a saída, né? Muitas vezes nem pode ser a saída. Então, quanto antes tratar, melhor. Quanto antes saber o que é, né? E geralmente, doutor, o que seria esses tratamentos? Tem medicamentos, tem produtos, né, de uso local. Sim. E o que mais que a gente pode encontrar? Isso vai depender muito do diagnóstico, né? Vai depender muito da doença em si, né? Quando a gente está falando de queda capilar, uma coisa mais genérica, né? A gente tem que saber qual foi o motivo desta queda. Então, não existe Isso é uma coisa que eu venho batendo assim, bastante no consultório para os pacientes. Não existe tratamento para queda de cabelo. Ponto. Tá, então qual é o tratamento para a queda? É saber o que é que está acontecendo para esse cabelo estar caindo. Tratar a causa. Então, não existe polivitamínico, não existe shampoo para tratamento de queda de cabelo, não existe nada disso. Não existe minoxidil tópico comprado na farmácia. O que existe é consulta dermatológica, porque a gente precisa saber o que é que está acontecendo para essa queda estar acontecendo. Então, queda de cabelo não é uma doença. Queda de cabelo é um sintoma de alguma coisa. Então, a gente tem que saber qual é essa doença e tratar isso. Enquanto a gente não descobrir, o tratamento não vai ser eficaz. A gente pode usar medicamentos hoje que fazem ali, que ajudam, né? Pode, então, existem vários. O minoxidil acho que é um dos mais famosos. A gente pode fazer suplementação se a gente fizer exames e realmente tiver, por exemplo, tá um ferro baixo, tem uma anemia, tem uma alteração de tireoide, tem alguma coisa que a gente precise tratar. É para isso que você vai no médico, para isso que você vai no dermato, porque a gente trata isso. Então, a gente vai repor ferro, vai repor vitamina se for necessário, mas precisa fazer isso certo, né? Precisa tratar certinho. E acredito que... Desculpa, pode complementar. Não, e assim, para as quedas de cabelo é isso, né? Basicamente. Mas para as calvícies, quando a gente está falando tanto de calvície masculina ou calvície feminina, nós temos ótimos tratamentos com ótimas respostas clínicas. Hoje existe uma gama diversa aí de medicações, mas basicamente a gente precisa controlar as questões hormonais que estão causando essa doença, né? Então, envolve também medicamento e envolve também tratamento médico, né? Sim. E aí vem de encontro também com outras especialidades médicas, né? Trabalhar em conjunto, o endocrinologista, nutrição, fazer um tratamento multidisciplinar para ter esse tratamento mais positivo, exatamente. Lembrando que no ECO nós dispomos, né, de toda uma equipe multiprofissional, né, preparada para fazer com que o paciente possa percorrer, né, por vários especialistas numa equipe integrada. E eu ia comentar contigo da questão dos hormônios que você falou. Em consultório, não sei se até os estudos falam, a causa mais comum é hormonal? Ou é muito dividido as causas de queda de cabelo? É difícil essa avaliação, assim. Na prática, é diverso, né? Assim, quando a gente está falando de queda capilar. Então, queda mesmo, né? A gente vê várias causas. Cada um com as suas histórias, né? Tem pacientes que realmente têm alterações hormonais que podem estar cursando com queda. Então, por exemplo, início ou término de uso de anticoncepcional, por exemplo, é uma queda relacionada a uma questão hormonal. Então, o uso de hormônios até hoje em dia que usam na academia e outras fontes, as mulheres principalmente, né? Os
chips, essas coisas, realmente pode cursar com queda capilar, relacionada à questão hormonal. Mas lembrar que a queda capilar pode ser causada por qualquer coisa. Então, até o famoso estresse, né, que a gente vê como fator, mas também tem outras coisas. Então, por exemplo, o paciente às vezes faz uma cirurgia ou tem uma infecção viral, uma infecção bacteriana. A gente viu isso na época do Covid, né? Que os pacientes pós-Covid e pós-dengue, agora também recentemente, tiveram muita queda, então chegava a perder quase 50% dos fios. Por causa desse processo inflamatório causado justamente por essa doença. Então, isso são causas de quedas capilares. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de uma alopécia, que é uma doença que tem um cunho genético associado com uma questão hormonal, que não necessariamente é um problema, porque, por exemplo, a testosterona, né, que é um dos hormônios que faz esse processo de afinamento, quando tem um cunho genético na pessoa, vai ter ação no cabelo. Então, não necessariamente a testosterona precisa estar aumentada para que isso seja um fator de problema, né? Ela tem na genética, ali a questão da calvície, vai ter os hormônios natural dela mesmo, e os dois vão se encontrar e vai ter o problema, né? Vai ter esse afinamento capilar. Então, é uma questão hormonal, envolvendo, mas a gente... Contanto até que um dos tratamentos é justamente controlar esses níveis hormonais para que a gente tenha controle melhor da doença, né? Que aula, né? Quero fazer um adendo. Por favor. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que o cabelo pode cair por tudo, inclusive por nada. E, às vezes a queda, né, é só um ciclo do cabelo. E eu gosto de lembrá-las também que muitas vezes os pacientes pedem para a gente, eu quero fazer alguns exames para avaliar meu cabelo, e isso é super válido. Mas quando a gente fala de calvície, quando a gente fala de uma alopecia androgenética, 99% dos pacientes não vão ter alterações hormonais, porque a alteração não está no hormônio, no nível do hormônio, mas sim no receptor. Então, são coisas que não são dosadas, né? Então, a gente vai ver, na maioria dos pacientes, ali um exame normal. E outra coisa que para você ver como é complexo, o cabelo é muito complexo. Então, deixar esse recado para os pacientes sempre buscarem o dermatologista, o tricologista, que é quem tem a formação para fazer esse diagnóstico, para fazer esse tratamento. Né? A gente vê muita gente dispersando hoje, vê muito profissional fazendo muita coisa, né? Então, o cabelo realmente é do dermatologista. Procurar o especialista, né? Informação certeza. No profissional, porque tem muito sábio da internet, né? Muito influencer, muita dica, muito produto. Hoje, assim, é uma infinidade, né? Que você olha e fala, meu Deus, qual que é, né? A gente pode dizer que, olha, 90% não funciona. Não gaste dinheiro com isso. Não gaste dinheiro com isso. Né, gente? Gaste dinheiro com a consulta. Com a consulta e com o tratamento, né? Com o exame, com uma análise que vai trazer o resultado que você precisa. Né? Então, realmente, às vezes a gente pode até ver uma informação, mas tem que ir atrás do especialista. Né? Muitas vezes os pacientes acabam fazendo esse tratamento sozinho, né? Sem essa... eu sempre falo assim, olha, deposita sua confiança no dermato, né? Porque se der problema, você vai ter alguém como culpar, né? Porque se você for na farmácia comprar sozinho, você vai ter que arcar com as consequências, né? É verdade. Daí então, compra aqueles kits, né? O cabeleireiro indica aqueles tratamentos homéricos. Tem sites hoje que fazem diagnóstico, te mandam um kit pronto em casa, mensal. E os pacientes perguntam se funciona pra gente, né? Funciona a consulta. Funciona a consulta. E a doutora até comentou um ponto, na avaliação de vocês também, tem justamente aquele exame para ver o couro? É importante, então, fazer essa análise mais profunda do fio ali, consegue ver a dermatite, seborreica, né? E tudo mais. O próprio dermatoscópio que a gente faz diagnóstico de outras lesões, a gente usa também, tem um específico pro couro cabeludo, né? O tricoscan, a gente faz. Cada dermato, às vezes tem dermato que gosta de fazer com o próprio dermatoscópio mesmo. É uma dermatoscopia do couro cabeludo, basicamente, né? Tem alguns aparelhos específicos para isso, que você consegue mostrar para o paciente o que está acontecendo, que eu acho que fica um pouco mais esclarecedor. Porque se a gente fala, às vezes fica meio nebuloso, né, na cabeça do paciente. Sim. Então, quando a gente mostra, eu acho que fica mais interessante. Mas existem, sim, vários tratamentos. Não precisa ser nada invasivo, acho que é uma coisa importante.
tem muitos pacientes que chegam no consultório pedindo um exame que a gente fazia muitos anos atrás, que tinha que arrancar um cabelo do paciente. Então, hoje a gente usa mais para estudo, esse tipo de coisa, né? A gente não faz para diagnóstico em si. Então, o exame é bem tranquilo, não tem dor, não é uma biópsia, né? Não precisa nada disso, a princípio. Bacana. Doutora, eu queria também te perguntar o seguinte, a gente falou bastante aqui sobre queda de cabelo, que é muito comum, né, muito popular, mas tem outras doenças, né, acho que dermatoses capilares, esse é o termo, né, técnico. Tem outras dermatoses associadas a doenças ou autoimunes, psoríase, enfim, você comentou que às vezes o paciente pode sentir algum sinal. Sim. Então, se você pudesse trazer um pouquinho dessas doenças que às vezes o nosso ouvinte está ali com algum sintoma na cabeça, no couro, cabeludo, então, quais seriam? Pois então, lembrar que, assim como cabelo faz parte da pele, né? Então, todas as doenças de pele no geral, elas podem sim ter uma influência e ter lesões no próprio couro cabeludo. Nós temos diversas doenças inflamatórias, doenças autoimunes que podem cursar com isso, né? Então, por exemplo, desde uma psoríase, como foi comentado, desde uma dermatite atópica. Então, são doenças comuns do dia a dia que a gente não imagina que também possa acometer o couro cabeludo, né? Fora os outros tipos de lesões, por exemplo, como câncer, que a gente comentou, e até lesões autoimunes. Então, por exemplo, você pega um lúpus, por exemplo, né? Que é uma doença que muitas pessoas têm, até às vezes pouco diagnosticado, né? E pode acometer parte capilar e faz diagnóstico diferencial com outras doenças que costumeiramente a gente vê por aí. Então, a alopecia areata, que é uma doença que faz aquelas lesões que cursam como se fossem aquelas áreas mais circulares, sem cabelo, que muitos pacientes têm, bem comum, às vezes pode ser um diagnóstico diferencial de uma doença autoimune como um lúpus, por exemplo, que é uma doença muito mais grave, muito mais séria. Então, por isso que a gente coloca todas essas doenças na dermatologia, porque elas são muito parecidas. Então, uma coisa pode parecer uma coisa, a gente tem que tomar cuidado de realmente passar no consultório e ver bem certinho. Porque, às vezes, vai precisar, sim, de uma biópsia, tirar um pedacinho de pele, fazer uma análise correta e fazer um diagnóstico para tratar melhor, né? Mas, basicamente, todas as doenças dermatológicas podem cursar com problemas capilares também, né? Tanto na criança quanto no adulto, tá? Então, ficar atento mesmo. Principalmente né? nas crianças. Doutora, a gente tem algumas perguntas que chegaram pelas nossas redes sociais. Tá bem. Então, podemos responder alguma delas? Então, doutora Paola, a dúvida é sobre pele oleosa, né? É muito comum as pessoas ficarem na dúvida se passa hidratante, porque a pele já é oleosa. Então, se realmente precisa de hidratante, né? E se, no caso do skincare também, né, desse kit aí para pele, se existe algum limite de produtos e de procedimentos? Sim, começando pela primeira pergunta, a pele oleosa também precisa de hidratação, desde que com um produto adequado, não comedogênico, que seja numa textura sérum, gel creme, em gel, a gente tem várias opções no mercado, né? Então, não dá para a pele oleosa ficar sem a hidratação, até porque a pele não hidratada inflama mais e piora toda a parte da oleosidade, acne, outras condições da pele oleosa. E sobre os ativos, os passos de skincare? Isso, se tem algum limite de produtos, né? Ai, tenho que passar 12 produtos à noite, não tenho tempo. Eu sou bem econômica, eu sempre sou bem econômica, tem que usar o que precisa, o que faz, né, o que dá resultado. Hoje a gente tem, né, até as pessoas se desmontando pela manhã com os devices, né, com os dispositivos, mas não é que exista um limite, mas tem muita coisa que não conversa, né? Então, muitos ativos que não vão conversar, que vão se sobrepor, que podem irritar a pele. Então, na dúvida, consulta com o dermatologista, ver o que funciona para a sua pele. Né? Perfeito. E sobre procedimentos, você diz... Isso, se há algum limite também de procedimentos, nessa parte... No geral, assim, né? Financeiro, orçamento. Sempre mantendo a harmonia, mantendo a naturalidade. Acho que, assim, com um bom dermatologista, que tem um bom senso estético, né? Isso vai sempre ser dosado. É importante, né? Essa busca aí pela beleza, né? E cuidar com esse limite para não passar do ponto. Tem passado bastante, né? Do ponto, a gente né? tem visto muito
muito exagero, isso tem criado até, às vezes, uma fobia, né, de procedimentos. Então, pessoas que fazem muita coisa, pessoas que não fazem nada. Então, eu acho que a gente está, assim, tem tido um movimento de redescobrir o natural, redescobrir o rosto mais harmônico, que seja bonito, mas que também não seja uma caricatura, que não seja igual a todo mundo. Então, eu tenho bastante esperança aí nos próximos anos da estética. Sim. Doutora, assim, chegou a lembrar, tem algum paciente, alguma história dentro do consultório de paciente que teve, né, algum sucesso, com certeza teve vários, né, mas que de repente chegou com uma autoestima muito baixa, querendo melhorar a sua pele, querendo uma orientação desde cuidado básico. Lembra de pelo menos um para contar um pouquinho para a gente como que foi essa jornada? Eu acho que é bem interessante Sim, escutar. Eu lembro de uma adolescente que eu atendi, que chegou no consultório, sabe quando a adolescente chega com o cabelo no rosto, assim? Bastante acne, bastante espinha, e ela falava assim que não tinha vontade de sair de casa, que não se sentia bem, que não se reconhecia, porque a pele dela não foi assim no começo da adolescência, começou um pouquinho depois daquela acne. E a gente fez o tratamento, no caso dela foi com medicação, e é muito interessante que a gente pode acompanhar, né? Aos pouquinhos aquela franja foi vindo para trás, assim, foi aparecendo o rostinho, ela foi trazendo um sorriso nas consultas, né? Foi trazendo notícias melhores, se relacionando melhor, a família falando que estava melhor em casa. Então, a gente não pode negligenciar isso, né? Muita gente acha que é só pele, que é só skincare, que é só produtinho, que é marketing, que é um mercado em cima disso. Existe, sim, mas existe o que cada um tem dentro de si, existe uma confiança, né? Uma autoestima que hoje a gente precisa tomar tanto cuidado com os nossos adolescentes, né? E até para nós, né? Quem nunca se sentiu melhor e mais bonita depois de cortar o cabelo, depois de passar uma maquiagem bonita, depois de secar aquela espinha que estava te incomodando, clarear aquela mancha. Então, eu sempre conto a história dela, assim, que realmente foi mudando, aquela franjinha foi ficando para trás, o rosto aparecendo, que é uma coisa que me dá muita gratificação, que me deixa muito feliz com o trabalho. Orgulho, né? De ter levado através do teu conhecimento, do teu cuidado, levar isso para alguém, né? Para essa adolescente. Essa questão emocional, acho que é muito também, forte, né? Eu ia te perguntar, e do cabelo? O que você conta, assim? Olha, eu acho Aí que... é mais milagre. Eu acho assim, a gente tem que ter um pouco de ser um pouco psicólogo, assim, no consultório também, né? Principalmente parte capilar. Porque mesmo a gente sabendo que o curso daquela doença vai ser tranquilo, na nossa cabeça, o paciente não pensa assim. Então, você tem que realmente tentar convencer quase, né, o paciente de que aquilo ali vai ficar bem, de que aquilo ali vai melhorar. Vai demorar, porque cabelo não cresce, né, a pele não se regenera da forma como a gente quer. O cabelo não vai crescer mais rápido só porque a gente quer. Não vai crescer mais rápido porque a gente vai usar uma medicação, por exemplo. Então, a gente precisa trabalhar isso constantemente, então, assim, no consultório. Então, quando a gente vê que o paciente, às vezes, é um pouco mais ansioso, até eu peço mais retorno mais frequente para o paciente, para ele voltar no consultório mais vezes, para que eu constantemente reafirme aquilo que eu já sei que vai acontecer, né? Eu poderia falar para ele, volta daqui 6 meses, né? Mas não. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, às vezes, para tentar deixar o paciente um pouco mais calmo. E falar assim, olha, se acontecer tal coisa, não se preocupe, isso aqui é normal, tal. E quando a gente está falando de cabelo, né, nas mulheres, é um problema. Ainda mais eu, como homem, né, eu não consigo entender o que passa na cabeça de uma mulher. Eu tento entender pelos 10 anos da tricologia, consigo entender um pouco, assim, mas tem muito paciente que chora no consultório por causa do cabelo, né, porque é quase a vitrine da mulher, né, do rosto. Então, eu tento entender da melhor forma possível isso, e tem muitas doenças capilares que são muito demoradas realmente e esteticamente ficam bem complicado. Então, mas tem muitos casos de sucesso que às vezes acabam chorando de alegria depois, né, que acaba melhorando, e quando para de cair, quando volta a nascer, doutor, eu não vou ficar careca, eu posso ter tudo, menos ficar careca. Então, isso eu escuto todo
Todos os dias eu escuto isso. Então eu acabei aprendendo também com as pacientes, né? Principalmente com elas. Os homens também, viu? Sabe, hoje em dia eu achava que os homens eram mais desleixados, assim, com relação à parte de calvície, né? Porque antigamente era uma coisa mais socialmente aceitável, né? Hoje com essa era do Instagram e tudo mais, acaba ficando um pouco mais... né, complicado. Então, assim, eles realmente, assim, eles têm hoje o mesmo desejo de retorno de cabelo que as mulheres. Contanto até que a gente viu, né, esses transplantes capilares tomarem conta do país, assim, Sim. né? Porque era um desejo reprimido, né? Que agora eu acho que estão aí soltando as asinhas, né? Fazendo transplante adoidado. Só que nem eu tinha conversado antes, eu acho que é importante, mesmo que você tenha essa intenção de fazer o transplante, é bom que passe no dermatologista antes, principalmente o dermato que foca um pouco mais nessa parte capilar, para que realmente você entenda primeiro, se o tratamento clínico, que é o que nós fazemos dentro do consultório, não vai ser completamente eficaz para que você se sinta confortável com o cabelo que você já tem, com a melhora do tratamento clínico, para que você não precise fazer o transplante. E mesmo que você queira fazer o transplante e realmente, clinicamente, a gente olha e fala assim, realmente, isso aqui não vai melhorar fazendo tratamento clínico, tem que ser transplante, passe também na consulta para saber se realmente há uma indicação real para fazer o transplante, porque muitas vezes nós temos uma contraindicação ao transplante capilar e às vezes o paciente não sabe, né? Ele, por ter um histórico familiar de calvície, por achar que clinicamente parece uma calvície, quando a gente vai olhar no dermatoscópio, que é aquela câmerazinha que a gente conversou agora há pouco, a gente vai ver que aquilo ali não é uma calvície. Pode parecer externamente uma calvície e é igual uma calvície. Quando a gente vai olhar na câmera, a gente vê que não é uma calvície. E se a gente fizer uma biópsia e confirmar que aquilo ali não é uma calvície, é uma contraindicação ao transplante capilar. Ele não pode fazer transplante capilar. Então a gente tem que tomar cuidado e tem que passar na consulta antes, mesmo que pareça, né, uma calvície normal. E eu gosto sempre de lembrar, mesmo o paciente que vai fazer um transplante tem aquela calvície androgenética, a calvície, essa alopecia androgenética, ela é crônica, então não é porque fez o transplante que não vai precisar de um tratamento. Então as pessoas, às vezes, né, alguns pacientes acham que vão transplantar e isso é uma cura. Talvez aquele cabelo transplantado não fique sob a ação do hormônio, mas o restante está ainda sob a ação da calvície. Então é um tratamento para a vida inteira. E lembrar que transplante também não é... Você não pode fazer vários transplantes, né? Tem que lembrar que a gente vai tirar cabelo de uma área e se a gente continuadamente ficar tirando, já vai ficar rala também, né? Vai ficar sem cabelo. Então, o transplante é uma redistribuição capilar, né? Não é simplesmente tirar um cabelo de um espaço e vai nascer cabelo naquele local de novo, né? Sim. Senão a gente não precisava tratar, né? Verdade. Mas ficou muito claro, porque acho que deve acontecer muito. Às vezes o paciente chega decidido, nem passou por avaliação, eu vim aqui porque eu quero fazer transplante. Exatamente isso. E aí acontece, né, entre outras coisas, isso que o doutor comentou. Às vezes não tem, olha, isso nem pode. Exatamente né? isso. Então, não dá para chegar decidido. O certo é passar por uma avaliação, né? Com certeza. Bacana. Bom, temos mais algumas perguntas aqui. Sobre ainda protetor solar, que nós, mulheres e homens, às vezes deixamos de passar. Porque eu quero usar maquiagem, porque deixa minha pele oleosa, porque causa acne aqui, né? Então, você até comentou um pouquinho antes, que, pelo que eu entendi, tem um mais adequado, que é em formato de sérum. Então, a primeira pergunta justamente é essa. Se o protetor solar causa acne? O protetor certo não causa. Protetor o protetor certo, né, adequado para a sua pele. Primeira coisa que eu gosto sempre de falar para os meus pacientes, protetor de corpo não é protetor de rosto. Né? Existem muitos produtos hoje adequados, com controle de oleosidade, com tecnologia, com sílica para absorver essa oleosidade. Então, hoje já não dá para justificar, né? A não ser que seja uma criança, mas para nós, assim, adultos, não se usa protetor de corpo no rosto. Tem tecnologia, né, para adaptar hoje para a pele, para o tipo de pele, com cor, sem cor, sérum. Então, não tem desculpa, né, doutora? Vai ter que passar o protetor antes da maquiagem, ou já com cor, né? Sim.
Aqui tem um seguidor que perguntou sobre se o cabelo cai muito no banho, mas o doutor já explicou, né? Que sempre vai cair, mas que não é mais parâmetro, né? Para contar, ao menos que o paciente perceba que é um comportamento diferente, né? Tá caindo mais. Exatamente. É isso? Fazer essa avaliação com relação ao que costumeiramente tinha antes. Então, né, o que é padrão seu. Então, sempre cai muito. Né? Eu falo para as mulheres que a gente sabe o tufinho que cai na cai. mão. É Ou que verdade. está no ralo. A gente sempre sabe. É verdade. Um tufinho assim, daí de repente você pega o tufinho vai ficando grande. É verdade. Então, a gente tem esse parâmetro, né? E quando não tem essa visão de que o cabelo está caindo, às vezes é interessante avaliar como é que está o volume do couro cabeludo, sabe? Porque Volume? o volume mesmo. Porque muitas vezes, vocês passam a mão no cabelo, vocês percebem o volume constante ali, né? Quando vocês percebem que, por exemplo, as entradinhas começam a ficar um pouco mais aparente, o volume capilar, ele perdeu, assim, em alguns meses, perdeu muito volume, às vezes você nem percebeu, porque muitas mulheres têm cabelo branco, cabelo mais clarinho, né? Cabelo bem fininho, aquele cabelinho de bebê, assim. Às vezes ela não percebe tanta queda, né? Às vezes ela chega no consultório e pergunta, tá caindo? Às vezes não, mas perdeu o volume, perdi. Homem também pensa assim, né? Às vezes a gente pergunta pro homem se tá caindo, ele não percebe que cai, porque o cabelo é muito curto, às vezes está lavando, nem percebe, às vezes a luz do banheiro também vai pelo ralo ali, né? Então a gente tem que, às vezes, perceber o volume capilar. Se às vezes, muito rapidamente, em questão de meses, você chegou a perder volume capilar, é uma coisa que tem que passar por uma avaliação, porque uma calvície, teoricamente, não vai se perder um volume em 2 meses, em 3 meses. Então, se isso aconteceu, tem que passar na consulta e avaliar. Para as mulheres, um bom parâmetro é o rabo de cavalo. Né? Então, a gente prende, de repente, dá mais uma voltinha, né? No elástico. Verdade. Pra mulher É é o importante. volume ali, né? A gente percebe muito também na gestação, pós-gestação, né? Meu Deus, como o fio muda, né? Eu falo, a gente tem o cabelo mais bonito quando a gente está grávida e depois da gestação... Progesterona é maravilhosa. Nossa Senhora, realmente as mulheres, né? A melhor época de cabelo é esse momento. Além Depois de tudo, ainda vem os suplementos, que às vezes já acompanham, então ajudam, né? Acredito eu. Então, e aí no final, que daí você amamenta, aí acontece bastante queda, né? Tem que repor também, né? A parte do obstetra, que ele vai acompanhar ali, né, pós a gestação, a questão de vitaminas e tudo mais, acho que essa parte, geralmente as mulheres, elas vêm no consultório já bem toda certinha, orientada. O que mais chama atenção, na verdade, é a ideia de que elas têm de que aquilo que eu conversei antes, de que vai ter um remédio ali que vai fazer parar de cair, né, o cabelo. Tem que lembrar que pós-gestação, essa queda programada que Deus deu durante a gestação, esse cabelo a mais, né? Que a gente tem uns níveis hormonais um pouco mais elevados durante a gestação e isso acaba protegendo você contra a própria queda capilar mesmo. Então a gente aumenta a quantidade de cabelos que, teoricamente, a gente deveria estar perdendo, mas a gente não vai perder durante a gestação. E quando você sai da gestação, você vai ter essa volta à normalidade antes da gestação, que você já tinha. Então vai ter a perda capilar sim, tanto dos fios que você ganhou durante a gestação, quanto dos fios que naturalmente já iriam cair. Isso às vezes preocupa as mulheres, mas isso é natural, isso vai voltar, né? Então só ter um acompanhamento ali, mas o cabelo vai voltar. A questão é, se você tem algum problema, né? Então assim, o cabelo já estava ficando ralo antes da gestação, você já estava percebendo problemas capilares antes da gestação, daí sim é importante passar logo em seguida, porque às vezes essas quedas, elas podem aumentar e acelerar um processo que você já tinha antes da gestação. Então, só pela queda da gestação em si não é um problema, mas às vezes se atentar para isso, né? Porque essas doenças de base, elas são, vamos dizer assim, aceleradas e pioradas com essas quedas capilares padrões que a gente tem normalmente, né? Perfeito. Doutora, eu queria até aproveitar o gancho do banho, do cabelo e tal, e vou fazer a famosa pergunta para você, autoridade na área ali do cabelo, a questão da lavagem diária e depois de secar. Se seca natural ou se precisa de não é, acho que fritar o cabelo no secador, né? Quando ela quer encostar. Se existe um distanciamento. Enfim, podemos lavar todo dia? Qual que é a recomendação? Pois então, a lavar... Isso é uma grande questão. Eu coloquei numa situação polêmica, né? Não, porque assim,
Você pode lavar o cabelo quantas vezes forem necessárias, tá? A questão de lavagem capilar, ela não vai interferir na queda capilar. Então, não é porque você está lavando mais o cabelo que o cabelo vai cair mais. Ótimo. Né? Então, a questão é a percepção que você tem. Então, as mulheres, elas têm a percepção de que se ela não lavar o cabelo não vai cair. Mas não, porque o que está programado para cair já está programado para cair há muito tempo. Antes de você pensar em lavar o cabelo. Então, não se preocupa com relação a isso. E se caso, por exemplo, você ficar dias sem lavar este cabelo, durante um período de queda, você vai perceber que nos dias que você lavar, vai cair muito mais do que daria, do que cairia. Porque vão ter fios acumulados dos dias anteriores. Então, mesmo que você não queira lavar, quando você for lavar, você vai perceber que vai ter mais queda. Então, a queda em si, ela vai acontecer, independente de lavar ou não. Então, pode lavar quantas vezes forem necessárias. A questão, por exemplo, se você fizer exercício físico, né? A gente sempre orienta que lave o cabelo depois. Até pela fricção, pelo contato com suor e tudo mais, para evitar até problemas na haste capilar, daí, né? Quebra capilar. Então, pós-exercício físico, a ideia é sempre lavar o cabelo. Com relação a secar ou deixar o cabelo molhado. Isso também é uma grande questão, porque depende muito do local onde a gente mora, por exemplo, né? Então, se você tem um local onde você mora, por exemplo, no Nordeste, que o cabelo vai secar muito mais rápido, uma mulher que tem um cabelo muito mais fino, ou um homem que tem um cabelo extremamente curto, ele vai secar em 15 minutos o cabelo ali, então não vai ter problema. A questão não é essa. A questão é aquela mulher que tem um cabelo volumoso, né? Uma mulher que, às vezes, lava o cabelo de noite e vai deitar para dormir. Então, essas coisas a gente sempre pede assim. Então, secar o cabelo, claro que não é para fritar o cabelo, como você comentou, né? Sempre ter pelo menos uns 15 centímetros de distância, uma palma, a mão aberta, de distância entre o secador de cabelo. Sempre usar o protetor térmico no fio. E você pode secar todos os dias tranquilo, seca de longe assim. E ok, Ufa. mas Secador no morno, hein? Não Secador muito no quente morno. e distante, né? É distante, porque a gente às vezes perde um pouco da noção, às vezes, do quanto essa temperatura do secador está quente, porque o cabelo nos protege. Né? Então você só vai perceber que realmente está muito quente quando queima o couro cabeludo mesmo. Você fala assim, ai, né? Então isso aí já passou do calor há muito tempo no fio, né? Porque para queimar o couro cabeludo, o cabelo já realmente já perdeu toda a estrutura de água interna e já vai ter um monte de problema. Então daí às vezes, mas eu sempre usei o secador, né? Então às vezes usa da forma errada, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. A temperatura morna. Bem esclarecido. Bom, a gente agora tem uma parte aqui que são alguns mitos ou verdades também, e a gente quer, né, tirar algumas dúvidas rápidas aí com base científica, claro, né, aproveitar a presença de vocês. Então, temos um clássico aí, né, que é o limão e o sol. Então, se essa combinação realmente queima a pele, a gente sabe que mancha vai dar, né, mas que a gente pode ter aí uma queimadura, algo mais grave. Mito ou verdade? Quem pode responder para nós? Completa verdade. É verdade. Verdade? É verdade, mas não é só o limão. Tem vários outros componentes, né? Enfim, laranjas cítricos, o próprio abacaxi. Várias plantas, no geral. Caju. Né? Também. Caju. Tem muita coisa. Tem muitas plantas que simbolizam. Figo, se eu não me engano. E daí causa também. queimadura, não só a mancha ali. É uma fitofotodermatose, que a gente chama que é uma queimadura. Uhum. E aí pode ser grave, Pode. né? Daí tem que... É uma dermatite é um processo inflamatório, né? Uma dermatite da pele causado por esses componentes sensibilizatórios, né? Então, eles vão entrar em contato com o sol, vão ativar e vão poder causar lesões de pele, né? E lesões que podem ser pequenas, como uma lesão ali, uma mancha, por exemplo, né? Um eritema, fica um pouquinho mais vermelhinho e tal. Ou até bolhas mesmo, até queimaduras mais graves, né? Realmente que pode deixar até cicatrizes. Então, sempre quando entrar em contato, que é mais comum agora no final do ano, né? Lavar bem depois da exposição, né? Para hidratar essa pele e fazer a lavagem correta ali do local para tirar qualquer tipo de resíduo que tenha desse sensibilizante, né, das plantas, e não só dos alimentos, né, mas das plantas em geral, né, por isso que a gente chama de fito, de planta, foto, da luz, do sol, dermatose, né, fitofotodermatose. Então, bem dito aí também, né, não Verdade. só o limão. Aproveitando o gancho do limão, doutora Paola, e
tem um pessoal aí passando limão para clarear o cabelo no sol. Saudades da camomila, né? Bons tempos. Então, se isso realmente funciona, é um mito ou uma verdade? É um mito, não funciona. E o que você fala do limão no cabelo? Já escutei algumas histórias. O vinagre é bem comum, né? As pessoas passarem, o vinagre? acidificar, mas não para clarear, para acidificar. Detergentes. A camomila tá liberada. Coitadinha, deixa, né? Deixa a camomila. Eu acho que cada coisa pode ser usada para o seu cada qual ali, né? Assim, deixar pode a camomila tomar pro um chá, né? No cabelo, é melhor produto para cabelo. Porque tem você não tanto... sabe a dosagem também, né? Às vezes o paciente pergunta coisas que... marcas, porque hoje no mercado tem uma gama gigantesca, né? Então, assim, de produtos e coisas... Então, o que eu sempre oriento, e eu não sou um bom entendedor, né? Porque os produtos cada dia tem um novo aí. Então, o que eu oriento é geralmente assim, tentar procurar produtos já prontos e testados corretamente, porque tem tanta coisa que já foi feita especificamente para o cabelo, por que usar uma coisa natural? Algo né? da cozinha. Algo da própria cozinha. Por que fazer isso, cozinha? né? Então, e tem produtos que são tão baratos e tem produtos caros. Então, assim, não é pelo fato do valor financeiro. Tem coisas muito mais em conta, né? Que você pode usar também, que são... E com maior segurança. Com maior segurança. Porque coisas, assim, aleatórias que você tem dentro de casa também são passíveis de causar mais problemas, tanto no couro cabeludo quanto na haste capilar. E, às vezes, isso vem de gerações já, né? Às vezes vem a minha avó... As crenças e, né? Faz isso, tem que tomar cuidado. faz aquilo. Tem que tomar cuidado. Né? E daí ficam bravos com a gente quando a gente fala para não fazer, Pra né? não fazer. Doutor Josué, você comentou ali a questão do sol no norte, nordeste, até tem um mito aqui, né? Que o sol do nordeste ou do norte, ele queima mais do que o do sul? O sol é o mesmo, né? A questão é assim, é que nós temos quando a gente está mais próximo da linha do Equador, obviamente a gente vai ter uma insolação maior, constantemente um sol, um período maior de sol, né? Perdão. E assim, a gente tem que lembrar que lá a radiação ultravioleta, ela vai ser constantemente mais alta. Então a proteção solar tem que ser constantemente maior. Aqui no sul, nós temos algumas variações, né? Então a gente muda muito conforme... Curitiba esse ano foi completamente diferente do ano passado. Então, o nublado, né, vai interferir, a chuva vai interferir. Então, a gente vai ficar mais fechado em alguns locais. Então, assim, não é que o sol de lá queima mais, é que lá eles vão ter uma radiação solar muito mais intensa por muito mais tempo. Mas tem que lembrar que, por exemplo, às vezes, até isso inclusive está no próprio consenso, lembrar que regiões aqui do Sudeste, em alguns dados momentos do ano, podem ter uma radiação ultravioleta muito superior à radiação ultravioleta do Nordeste, por exemplo. Olha Então, só, teoricamente, São Paulo poderia ser um dos locais que poderia causar muito mais lesões do que o próprio sol do Nordeste, né? Olha só. Porque a questão não é o sol em si, a questão é a radiação ultravioleta e o quanto ela está interferindo na tua pele, porque é ela que vai causar este processo, tanto de envelhecimento quanto de possibilidade de câncer de pele, né? Perfeito. Muito bem esclarecido também. Aqui a gente também tem um mito, protetor solar, mito ou verdade, o protetor solar, doutora Paula, deve ser usado mesmo em dias nublados? A gente falou Curitiba, né? Quase não faz sol. Sim, o sol nasce todo dia. Sol nasce todo Clareou dia. tem sol. Clareou tem sol. Então, o protetor é todo dia. Inclusive, às vezes eu digo até principalmente no dia nublado, quando você está na praia, né? E está com aquele tempo meio nada. E o mormaço está ali, né? O mormaço queima bastante. Então, verdade verdadeira. Né? Sim, protetor verdade, todos os dias, a gente já ficou claro, não tem como fugir. Não, né? Inegociável. Negociável. Então, já que a gente não pode se expor ao sol, assim, né? Que a gente gosta de pegar um bronze, mas não dá. O bronzeamento artificial, né? Faz mal à saúde. Qual? Na verdade, ele tem o de cama, que eu não sei se é esse o que chama, aquele na cama com luz, né? Não sei qual que é a luz que... A luz. E tem mesmo. os jet bronze, que eles chamam, né? Que é uma tinta. Pode um falar de um e outro de outro, a gente já esclarece. Vou só resumir o de máquina, né? Porque assim, tem que lembrar que nós temos uma proibição da Anvisa desde 2009, tá, com relação a isso. Então, assim, é proibido realmente câmeras de bronzeamento artificial.
pelos mesmos riscos que nós temos com o sol geral. Então, assim, a radiação ultravioleta é cancerígena, de qualquer forma, e também vai aumentar o envelhecimento da pele. Então, assim, além de todos os outros problemas. Mas é lembrar que é proibido. Então, assim, não tem discussão com relação a isso, para mim. Para mim também não. A gente tem uma máxima na dermatologia de que não existe bronzeado saudável. Então, claro, aí a gente vai para jet bronze, enfim, autobronzeadores, são reações químicas, são tintas, então isso não vai ter problema, isso sim é um bronzeado saudável, mas qualquer outro tipo de método realmente não, Bacana. não é Então, saudável. realmente, Não se né, discute. se você precisa ali para alguma situação especial, onde exige um bronze, Usa o spray. então o melhor Spray é o spray. autobronzeador. E aqueles cremes autobronzeadores também Liberado. pode, Também liberado. pode utilizar. Né? Pode Tem. passar no rosto também. Pode ficar um pouco, deixar menos tempo em contato, porque fica um pouco mais forte. E hoje já tem alguns específicos de rosto, em textura sérum. Então, tem bastante produto bom no mercado, Tem que muita mancha tecnologia, pouco. né? Uhum. É. Tem As muita luvas coisa. para aplicação, para não Até ficar a todo... luva, olha só. Então, tem o que fazer. Né? Estratégias. Bom, a gente vai se aproximar, né, do nosso fim do nosso episódio aqui, mas antes eu queria pedir para cada um falar uma dica de ouro, né? O que a doutora Paola recomendaria agora para esse início de verão, para esse dezembro laranja, e depois, na sequência, para o doutor Josué também falar um pouquinho, né, para a nossa comunidade, por favor. Sim, eu pensei muito nessa dica de ouro, eu pensei que responsabilidade. Mas uma só, né? E eu não posso falar protetor solar, porque a gente falou o tempo inteiro do protetor. Mas eu pensei em uma, que é uma dica de ouro, é uma boa dica, de usar uma vitamina C antes do protetor solar. A gente recomenda isso durante o ano todo, mas no verão é especialmente importante, né? Como um antioxidante que vai combater esses radicais livres ali formados pelo sol na pele. Então, associar os dois vai manter a tua pele mais saudável, com menos mancha e com menos efeitos ruins aí da radiação. Excelente, já gravei a dica aqui. Então, vitamina C antes do protetor solar. Ideal. Essa vitamina C é aquelas que a gente vê pura. De passar, de não passar, é de tomar, é de passar. Tem que ter uma porcentagem? 10% para cima. E, sim, tem que ser uma vitamina C de qualidade. A vitamina C é um ativo difícil de estabilizar. Então, precisa de um pouquinho de tecnologia. Desconfio dos produtos muito baratinhos. Mas a gente tem muitas opções hoje e são muito boas. Bacana, gravado. Doutor Josué, para você focado nessa dica de ouro no couro cabeludo, no cabelo, por favor. Você sabe que eu fiquei Preciso pensando ouvir, sobre isso também. Eu fiquei, gente, o que eu posso falar de bom, né? Porque de ruim já tem várias coisas. Só não pode. Só não pode, né? Não, assim, a dica de ouro claro que vai beirar a avaliação do couro cabeludo em si. Né? Então, sempre está avaliando se o couro cabeludo está ficando um pouco mais ralo, se você está tendo mais queda de cabelo do que o normal. Mas isso com relação à doença que a gente conversou bastante. Mas eu gostaria, assim, agora no final do ano, eu acho que se você conseguisse deixar cabelo todos os dias hidratado, com proteção térmica, quando você vai se expor ao sol. A questão da lavagem, por exemplo, antes de entrar na piscina, antes de entrar em contato com esses produtos químicos e pós-piscina, pós-praia, também lavar e já logo hidratar esse fio. Eu acho que é a principal dica que eu posso dar para cuidar do cabelo, né, geral. Do couro cabeludo, os cuidados são relacionados à questão de avaliação mesmo, que a gente já conversou. Mas com relação ao fio de cabelo, acho que poderia levar isso como uma coisa para casa, né? Uma tarefinha. Excelente. Então, hidratar bem o fio e fazer a proteção térmica. Porque normalmente não fazem, né? As mulheres, elas pensam geralmente na proteção térmica quando elas vão secar o fio somente, né? Mas não quando elas vão se expor ao sol. Sim. Então, tem protetores solares tanto para o rosto quanto para o cabelo. E tem que passar todos os dias. Bacana. Inclusive, qual que é o nome do... existe o FPS e tem o fator de proteção... Eles consideram como FPS mesmo. Mas tem algumas marcas específicas aí, né? Que colocam. Mas se for... Só levando em consideração o FPS, tá ótimo. Se não conseguir comprar um específico para o cabelo, porque às vezes deixa muito oleoso, muito pesado, usa boné. Então, compra um lindo chapéu UV,
vai para a praia com ele, vai para a piscina com ele. E eu acho que isso, principalmente para as crianças também, tem muitos chapeuzinhos lindos assim hoje, com proteção ultravioleta. Então compra e abusa e faz. Lembrando que o chapéu também tem uma recomendação, assim como óculos de sol tem também das lentes, né? As originais. Mas o chapéu é com uma aba de 8 a 10 centímetros pelo menos e com um tecido que feche realmente, né? Não seja uma trama muito aberta, né? Porque senão também não vai ajudar. Perfeito. Pessoal, muito obrigada. Acho que a conversa hoje demonstrou que cuidar da pele é cuidar da saúde. Eu agradeço novamente em nome do Eco pelo tempo, pela dinâmica de vocês, pelas ótimas orientações. Aprendi bastante. Então, foi um privilégio mesmo conduzir essa conversa aqui. Espero que para vocês também tenha sido muito positivo. Então, muito obrigada e deixo aqui o convite para os próximos, né? Para os próximos episódios que a gente tiver, o convite está aberto também. Muito obrigada, tá, doutora? Obrigada, Thalita, pelo espaço, né, por essa iniciativa do ECO. E lembrar que a gente está à disposição, né, para as consultas, para as avaliações. Então, espero vê-los também lá na clínica. Com certeza. Obrigado, Thalita, pela oportunidade. Adorei esclarecer e qualquer dúvida, se marcar a consulta. Com certeza. Então, nós contamos aqui com hoje 2 profissionais, mas lembrando que o ECO tem uma equipe inteira também de dermatologia para te acolher, para oferecer o atendimento que você precisa. A gente agradece muito a sua audiência, a sua companhia. Siga a gente pelas nossas redes sociais. Liga para o ECO para agendar a sua avaliação nesse número que está aparecendo aqui embaixo na tela. E até o próximo episódio.